indicação justifica-se pelo fato da necessidade de oferecermos melhores condições e qualificação nos serviços públicos prestados, uma vez que essas famílias já pagam por essa conta, iluminação pública, e não usufruem desse benefício. Indicação 28/2019. Senhor Presidente, o vereador Aguinaldo Alberto Cardoso, abaixo-assinado, e demais vereadores com assento nesta colenda Casa de Lei, respeitosamente, vem perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida presente, seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação, sugerindo-lhe que, utilizando os serviços da Secretaria de Obras e de Meio Ambiente e Turismo, sejam construídas rampas de acesso ao Rio Paraná para pessoas com dificuldades de mobilidade, ou seja, cadeirantes. Justificativa. A presente indicação justifica-se pelo fato da necessidade de oferecermos melhores condições e qualificação no serviço público prestado, bem como garantir o direito de ir e vir para todos, conforme rege a Lei de Acessibilidade 10.098, de dezembro de 2000. Indicação 29/2019. Senhor Presidente, o vereador Adelso Marcos Vicentim e demais edis abaixo-assinados, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente, perante essa digna mesa diretora, requerer que, recebida presente, seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação, sugerindo-lhe que, utilizando os serviços da Secretaria de Obras, sejam construídos redutores de velocidade, quebra-molas, na Avenida Hermes Vissoto e na Rua Flávio Fernandes, perto do cruzamento de ambas as vias, conforme indicado no anexo. Justificativa. Referida indicação tem como uma de suas principais justificativas o atendimento dos reclames dos moradores do município, em especial aos moradores próximos ao local indicado. Outra justificativa é para a prevenção de novos acidentes, tendo em vista que na localidade é comum o acontecimento de tais fatos. Peço que seja atendida esta demanda popular. Com isso, poderemos zelar tanto pela população daquela localidade, quanto pelos motoristas e pedestres que ali transitam. Projeto de Emenda 1/2019 ao Projeto de Lei 55/2019. Súmula. Altera do Projeto de Lei 55/2019 e da outras providências. Projeto de Lei 55/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a proceder com venda direta aos ocupantes de suas áreas públicas na modalidade REURB e da outras providências. Projeto de Lei 60/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o município a executar serviços de escavação e reposição de material escavado. Projeto de Lei 54/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Emenda modificativa 4/2019 ao Projeto de Lei 61/2019. Súmula. Dispõe sobre a alteração e substituição de mapa viário do Distrito de Porto Camargo, anexo 4, mencionado e constante no Projeto de Lei 61/2019. Projeto de Lei Complementar 61/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Dispõe sobre o sistema viário do município de Icaraíma. Peço à secretária Angélica que encaminhe a indicação número 027 para o Poder Executivo, a indicação 028 para o Poder Executivo e a indicação número 029 também para o Executivo. Continua nas comissões o projeto número 054,
o projeto número 060, que vai para a ordem do dia, é o projeto número 055 e o 061. Terminando a ordem do dia, passa agora ao grande expediente, aonde o primeiro vereador inscrito a falar é o senhor vereador Adelso. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores. Cumprimentar aqui o doutor Everaldo, a Angélica, ao Leonardo que está aqui presente na Câmara. Obrigado pela presença, Léo. Ao Samuelzinho que está transmitindo a nossa sessão via Facebook. E a todos em casa que estão nos assistindo, né, via Facebook. Uma boa noite a todos. Eu queria, senhor presidente, iniciar minhas palavras aqui, mais uma vez, né, parabenizando a todos os funcionários públicos, né, que a gente, hoje é terça-feira, estamos fazendo a sessão em prol do feriado ontem, né, do dia 28 do funcionário público, e como disse na sessão passada, né, nós aqui somos funcionário público e nós sabemos que o funcionário público é o pilar de toda a administração. Né, se não fossem os funcionários públicos, né, a administração não teria a qualidade que tem. Então, quero aqui parabenizar todos os colegas, né, funcionário público, pelo seu dia ontem, que ficaram aí em descanso em suas casas, curtindo as suas famílias. Também queria falar aqui, senhor presidente, a respeito de um evento, né, sexta-feira, que teve o Outubro Rosa, né, a equipe de saúde, juntamente com o representante da Secretaria de Saúde, né, do Estado, na qual, infelizmente, a primeira-dama Luciane não pôde estar presente, mas mandou seu representante, né, aqui da Secretaria de Saúde do Estado. Tinha o pessoal da 12ª Regional e toda a equipe de saúde, na qual eu e a Juliana, né, participamos desse evento. Agradecer a todos que, de uma maneira ou outra, se envolveram nesse projeto, né. Parabenizar aqui o secretário Laércio, né, que é o nosso secretário de saúde, juntamente com a Anabel, a Rosângela, que estiveram aí à frente, né, e a toda a equipe que trabalhou lá uma tarde, né, descontraída lá na questão do câncer de mama e colo de útero. Quero aqui parabenizar, né, as 3 mulheres de coragem que foram lá dar o seu depoimento, né, a Lídia, a dona Ermelinda e a dona Maria, né, Maria Faria. Eu acho que mulheres guerreiras que teve a coragem de ir lá expor, né, os seus problemas e para tentar falar que não é também o fim da vida e nada, que tem que levantar a cabeça, lutar, enfrentar, com certeza aí que os exames, né, rotineiros é a melhor prevenção para essa doença. Também tivemos no domingo, né, pedalando com a poli, infelizmente, contra a poli, infelizmente eu não pude participar, todos os anos eu participo, esse ano infelizmente tinha visita na minha casa. Agradeço a Juliana pelo convite, né, Ju, obrigado, convite especial, acho que é você que está à frente do Rotary agora, né. Transmito o meu agradecimento e parabéns a todos vocês lá, o seu Claudinei, o pessoal lá que esteve à frente, parabéns pelo trabalho que vocês exercem. Eu posso falar porque sempre estou participando, né? Não faço parte do Rotary, mas sempre estou ali na intermediária, ali, né, junto com vocês. Parabenizar vocês pelo trabalho. E para fechar, senhor presidente, só ressaltando aqui a minha indicação, que é para atender o anseio da comunidade daquele local, que parece que não, mas ali já aconteceu, acho que foi 6 ou 7 acidentes naquela localidade. Né, tá muito perigoso. Semana passada tivemos aí, né, o acidente do filho do Zé do Mercado, né, um acidente grave, o menino fraturou a costela, perfurou o baço, né, foi para a UTI, mas graças a Deus está se recuperando. Aí a gente conversando ali com o pessoal da região, foi citado para fazer esses quebra-molas aí, né, a gente até fez um adendo ali falando certinho, a gente que quer o quebra-mola para que melhore aí. E até parece, digamos assim, brincadeira, mas há 2, 3 semanas atrás eu fiz uma indicação aqui também de uma rotatória ali em frente à delegacia, e na mesma semana tivemos um acidente ali. Então eu gostaria aqui de fazer um reclame aqui, que tanto o prefeito como o secretário de obras, né, e o Nilson, que é o engenheiro da prefeitura, que eles sentem e conversam a possibilidade de fazer esses 2 quebra-molas ali, porque realmente a gente está vendo que está tendo acidente constante ali, né? É uma avenida, né, longa, que não tem quebra-mola, o pessoal estica ali na avenida, e tem uma rua que cruza, num top, às vezes o cara vem e não percebe, né, e apesar de ter uma sinalização, uma placa de preferencial ali na rua Flávio Fernandes, mas o pessoal às vezes não respeita. Então, infelizmente, aqui é
É chato, mas a gente está aqui pedindo, né, mais quebra-mola na cidade, para ter segurança, para evitar futuros acidentes. Quero agradecer, senhor presidente, e, se necessário, vamos discutir na hora do dia. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Adelso, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Aguinaldo. Também desejar uma boa noite a todos, aqueles que nos acompanham também. Léo, sempre presente. E para estar justificando as indicações, senhor presidente, essa questão da iluminação na rua, que eu, se não me engano, acho que não tem o nome ainda lá, aquela que desce por Orica, Jura, o pessoal paga por iluminação pública e não tem o benefício. Então, nada mais justo, né? E é dever do município de prestar esse serviço para aquela comunidade que reside naquela região e aos que transitam por ali também. E sobre a rampa de acessibilidade que dá acesso ao Rio Paraná, a lei ela já rege sobre isso, então nada mais justo também que o município se prepare, né? Porque todo tipo de asfalto hoje, calçamento, já tem essa acessibilidade. Então é importante que o município também se prepare nisso, para que não ocorra aí alguma divergência. E em relação também, a que o Adelso colocou, complementar ao Dia do Funcionalismo Público, né, que ocorreu ontem, e parabenizar a equipe de saúde também pelo brilhante trabalho aí no Paraná Rosa, né, que ocorreu na última sexta-feira. No mais, por enquanto, agradecemos. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Capitão, senhor, cumprimento os demais vereadores, servidores da casa, Angélica, doutor Everaldo, Samuel, a quem nos acompanha via Facebook. Senhor presidente, hoje a gente vai ter em pauta um projeto de lei que, em especial, importante para mim, que sou do distrito, que é o 61, que é a última etapa para a liberação da construção do asfalto no distrito de Vila Rica, do Ivaí, nas casinhas populares. Um asfalto que já faz mais de 20 anos que o distrito não recebe asfalto novo, apenas recap ou tapa-buraco, então asfalto novo são mais de 20 anos, sem nada, então uma grande conquista. É simplesmente uma autorização para que se possa fazer as ruas com um tamanho menor do que está no plano diretor, né, mudando o plano diretor para autorizando fazendo um tamanho menor, de 12 para 10 metros, mas sem ele não se pode fazer. Já teve a equipe do Paraná Cidade que foram lá fiscalizar o local e não liberaram a obra ainda para começar por causa exatamente do plano diretor do município. A gente também teve um caso no Porto Camargo que também vem sendo regulamentado. O novo vereador Aguinaldo, juntamente com o prefeito municipal, conseguiu uma emenda em Curitiba no valor alto de 400 ou 350 mil, se eu não me recordo agora. Infelizmente, por não estar adequado ainda o local, o plano diretor não tinha sido mudado, acabou dada a necessidade de se fazer o mais rápido possível, se transferindo o valor para a sede do município, o que, claro, bom para a sede, mas que se perde um grande potencial do município, que é uma grande indústria do nosso município, e que com essa regulamentação tenho certeza que mais investimentos virão para o Porto, assim como também para a Vila Rica. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Leandro, pelas suas considerações. Passa agora a senhora vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, eu aproveito para cumprimentar também os nossos colegas vereadores, os servidores da casa, né? E aqueles que estão nos assistindo pela internet, visto que, se não me engano, só tem o Leonardo aqui presente para nos assistir aqui nessa casa. Eu gostaria também de comentar a respeito do Outubro Rosa. A gente que está na saúde, a gente acaba participando, de certa forma, da organização do evento, então fica uma coisa meio redundante falar bem de uma coisa que a gente ajuda um pouco a organizar. Mas esse Outubro Rosa eu fiquei realmente bastante distante da organização, uma vez que eu estava dando conta da agenda, né? E eu realmente, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado esse ano. Eu ouvia nos bastidores o que estava se pensando em fazer, e eles estavam pensando justamente
além de despertar a necessidade de cuidar da própria saúde da mulher, eles queriam valorizar aquelas que passaram por uma fase muito difícil, mas que passaram por essa fase. E também aquelas que são mulheres que batalham no município, que se destacam de alguma maneira, que eles chamaram de mulheres à frente, né? E eu tive, né, a grata satisfação de ser homenageada na ocasião enquanto vereadora. Eu fiquei realmente emocionada, muito feliz, vi muitas pessoas ali emocionadas também, pessoas que dedicaram a vida toda dentro desse município, né, pessoas que se destacam realmente, mas que nunca ouviram assim, olha, você se destaca, né, e essas pessoas, assim, pessoas que inclusive se emocionaram lá e elas nunca tinham se sentido reconhecidas, e foi muito bonito, né, ver isso e poder participar disso. Então, pensando, né, nessa questão, eu gostaria, assim, de publicamente enaltecer e valorizar a pessoa do Laércio, secretário de Saúde, que, assim, eu tive muito próximo e consegui ver o quanto se dedicou para que realmente todo aquele evento pudesse acontecer. Também a Anabel, que foi a coordenadora, né, nos bastidores do evento, que pensou cada detalhe daquele evento, que teve em contato com o pessoal da CESA durante todo o período da organização do evento, e também a Rosângela, que ficou com parte dessa organização, que era a parte mais do pessoal da atenção primária, que a gente viu lá que teve um resultado muito bonito, e estendendo, né, o agradecimento a essas pessoas, que foram as pessoas que estiveram à frente do evento da organização, eu estendo também meu agradecimento a todos os servidores de saúde que estavam lá presentes e que fizeram muito bonito, não só os de saúde, como também os da assistência social e da educação. Eu gostaria também de dizer que eu vou entrar com uma indicação essa semana, vou protocolar aqui nessa casa. Eu tive essa semana, por conta de estar fazendo a divulgação do evento do Pedalando contra a Polio, eu tive passando nas escolas municipais aqui de Caraíma, e eu passei principalmente nos centros de educação infantil, e eu observei assim que o acesso foi muito fácil para mim. Eu cheguei, né, os portões estavam fechados, mas era só realmente destravar o portão e entrar. Fui muito bem recebida, inclusive em todos os lugares, agradeço a recepção, mas eu observei assim que o acesso é muito fácil dentro desses espaços. E às vezes o acesso é muito fácil justamente porque a gente está num município que é um município que não tem tanta criminalidade violenta. A gente tem uma criminalidade que é mais furtiva, não é tão não tem um envolvimento de violência. E por conta disso a gente acaba pensando assim, não tem problema, né? Todo mundo poder entrar e chegar. E eu vejo isso com muita preocupação. Eu vejo assim que a gente precisa realmente travar esses portões, a gente precisa ter um interfone lá fora para a pessoa poder tocar, né? Eu não tenho filhos, né, nessas unidades escolares, mas independente de ter filhos ou não, a gente precisa pensar nos filhos de quem está lá, né? E talvez assim, não por descuido de maneira alguma, porque se tem uma pessoa que não é descuidada é a nossa secretária de Educação. Ela é uma pessoa bastante cuidadosa, mas por realmente considerar nosso município um município pacífico, ela talvez não viram ainda essa necessidade. Mas eu, né, não sei se é porque eu acompanho muita gente que tem muitos problemas e que falam muitas coisas pesadas, eu realmente me preocupo com isso, porque eu acho que da mesma maneira que eu adentrei naquele espaço, sem ninguém ter percebido, muitas pessoas podem adentrar. Então, eu vou fazer uma indicação, então, nesse sentido, até peço o apoio de todos vocês, colegas vereadores, para que a gente possa fortalecer essa indicação, e quem sabe, né, ainda esse ano que vem, a gente tem esses portões aí fechados, um interfone, já que é tão difícil ter, às vezes, um inspetor ali na frente para controlar, mas pelo menos, então, um artifício que seja de controle e de segurança maior para as nossas crianças, para os nossos professores e para os nossos profissionais da área da educação. Bom, acho que, sendo que é isso para o momento, também gostaria de parabenizar os vereadores pelas suas indicações, especialmente a indicação do vereador Adelso com relação aos quebra-molas. As pessoas às vezes falam, fica só indicando quebra-mola, mas é o que tem dado problema no município muitas vezes. A gente sabe que o quebra-mola não é por falta de quebra-mola que acontecem conflitos de trânsito. Os conflitos de trânsito, em 90% dos casos, são em função de erro humano, mas
para que a gente possa diminuir os erros humanos, a gente precisa ter lá um bendito de um quebra-mola para poder a pessoa ter o cuidado maior de não atravessar ali aquela via, não cruzar e não ferir, às vezes, a vida de alguém ou até a própria vida. Então, deixo aqui, então, a minha força também, o meu apoio com relação às suas indicações, vereador, e as suas também, Aguinaldo, e deixo para discutir na ordem do dia, caso haja necessidade. Muito obrigada. Obrigado, senhora vereadora Juliana, pelas suas considerações. Terminando o grande expediente, passa agora a ordem do dia, aonde o primeiro vereador, aonde o primeiro projeto a ser votado é o projeto número 055, mas antes temos que votar a emenda número 01 de 2019. Senhor presidente, vimos que a semana passada nós pedimos vista desse projeto para que fosse analisado, principalmente essa emenda número 1 do projeto 55 de 2019. E nós verificando no artigo 197 do inciso 2º, o regimento fala que eu peço que o senhor coloque em votação o meu pedido verbal, que esse projeto, que essa emenda seja votada artigo por artigo. Coloco o pedido do vereador Jurandir em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O pedido do vereador Jurandir foi aprovado por todos os vereadores presentes. Então nós vamos colocar a emenda aqui, ser votada artigo por artigo, que são 4 artigos, né? Então nós vamos votar um a um. Peço à secretária Angélica que leia o artigo 2, para que todos fiquem cientes do artigo que está sendo votado. Artigo 1º. O caput do artigo 2º passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Na execução promovida sobre bem público, havendo solução consensual, a aquisição de direitos reais ao particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor de R$10 por metro quadrado da unidade imobiliária regularizada, a ser apurada na forma estabelecida em ato do Poder Executivo titular do domínio, sem considerar o valor das acessões e benfeitorias do ocupante e a valorização decorrente da implantação dessas acessões e benfeitorias, de que trata o artigo 16 da Lei 13.465 de 2017, seguindo o critério. Coloco o artigo 1º em discussão. Senhor presidente, eu acho que é importante a gente só deixar claro qual é a mudança, né? Porque para quem está assistindo, muitas vezes a pessoa não tem muito conhecimento do que está acontecendo aqui. Então, nós fizemos aqui, primeiro eu gostaria de estar parabenizando o prefeito, porque ele fez um projeto de lei que busca realizar toda a regularização fundiária, né, do nosso município, inclusive no Porto Camargo, que é uma área que tem pouquíssima regularização fundiária. E aí, com base nessa regularização, ele mandou um projeto para nós, que é um projeto que está com base na lei federal. E, claro, como o maior afetado ali nesse projeto é o Porto Camargo, naturalmente o vereador Aguinaldo, ele ficou bastante angustiado e fez uma análise bastante minuciosa com base na lei federal. E aí, inclusive, durante a audiência pública, eu não me lembro certinho quais eram os vereadores que estavam aqui, mas eu sei que eu estava, o Aguinaldo estava, o Leandro estava, acho que a maioria estava aqui, um ou outro não estava, talvez. E aí, na ocasião, a gente discutiu, e aí o Aguinaldo ele foi muito veemente em discutir que a lei federal ela coloca um mínimo no valor para regularização fundiária e um máximo, né? Sendo o mínimo ali R$10 e o máximo R$14. O mínimo seria R$9, isso, e o máximo 14. E aí, considerando todas essas questões, e também considerando que tinha muitas pessoas do Porto aqui,
foi discutido aqui e o pessoal comentou, por que não fazer um valor menor, né, para regularização fundiária? Lembrando que a regularização fundiária são espaços, terrenos que já pertencem àquelas pessoas, mas elas não têm a documentação, certo? E aí foi para ela tirar essa documentação, como não pode retirar essa documentação sem pagar alguma coisa, né, para o município, como se estivesse comprando do município, para regularização tem que ter um valor mínimo por metro quadrado do terreno. E aí o mínimo seria 9, o máximo 14, e o município estava propondo um projeto que estava pedindo o máximo, que era o R$14. E aí a proposta do vereador Aguinaldo foi, junto aqui com o pessoal do Porto que estava aqui, que poderia ser cobrado R$10 o metro quadrado, né? E aí, esse artigo diz respeito a isso. É só para deixar bem claro para quem está assistindo. Deixar de se cobrar R$14 por metro quadrado desse terreno para se cobrar R$10 por metro quadrado desse terreno. É só para deixar bem claro para o pessoal que está assistindo. Senhor presidente, eu participei da audiência pública, como a nobre vereadora assim dispôs. Antes da audiência pública, eu tive em uma conversa com o pessoal que está fazendo a regulamentação do Porto Camargo, e ele acabou me colocando uma preocupação que poderia até ser uma preocupação judicial de se abaixar o valor proposto. E vim com aquela preocupação para a audiência pública, acabei, até para deixar bem claro para os cidadãos do Porto Camargo, que são, como a vereadora falou, a região mais afetada, que poderia acontecer de que essa emenda não se poderia passar, porque foi o que os próprios me passaram. Pós audiência pública, eu tive contato com algumas pessoas da área jurídica e que me falaram que não haveria nenhum problema, como se o nobre vereadora falou e como o nobre vereador me dispôs, que não sendo abaixo do piso nacional, da lei nacional, não tem problema algum de se fazer essa redução, e sim, também em conversa com a nobre vereadora Juliana, também com o vereador Aguinaldo, o entendimento nosso foi o mesmo, de que essa propriedade já é de quem mora lá, né? Simplesmente eles estão adquirindo o direito de pegar a documentação necessária para que se prove realmente que esse terreno são deles. Então, pensando nessa pós-avaliação de audiência pública, eu me manifesto até anterior à votação que sou favorável à emenda, acho muito justo, acho que temos que fazer o máximo possível para regulamentar e, a partir daí, o município poder cobrar os seus devidos impostos e dar retorno àquela comunidade devido. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para complementar, nessa audiência, essas emendas que estão aí, o senhor estava aqui, o senhor lembra bem, todo mundo, foram sugestões dos que foram convidados a virem aqui, e não minha, da população. Claro que daí tem meu nome ali, mas ela pertence a todos vocês, isso é uma coisa óbvia. Principalmente o Jurandir, que está sempre lá todos os dias, ele ouve, ele sabe bem da necessidade de se organizar, e todos aqui, vivem falando, né, questão de arrecadação, isso é uma coisa lógica. Então, só para deixar claro que essas emendas, elas partem do desejo da população que foram convidados por essa casa, e não por só uma pessoa. Então, eu acredito que teve tempo de ler, avaliar, me parece que não surgiu nenhuma nova ideia aí, né? Naquele dia, o Daniel também se posicionou em relação ao menor valor, Daniel. Você bem colocou aquele dia do terreno lá. Então, eu acredito que você deve ter avaliado bem também, né? São situações assim que a gente diverge de situações, mas é importante o crescimento, né? A gente vê a grande preocupação de todos aqui em trabalhar na melhoria do nosso município. Então, eu acredito que deu tempo de ler as emendas, entender e recordar que foi conduzido por essa casa, a audiência, e que as pessoas sugeriram. Está gravado, tem áudio, tem vídeo, eles estavam ali, todo mundo opinou, e simplesmente foi colocado as emendas. Nada demais, sem ego nenhum. Pode estar meu nome ali, se quiser tirar, tire, não tem problema nenhum, mas pertence a todos, gente. Que fique bem claro, senhor presidente. Senhor presidente, só pegando um gancho,
quando essa emenda entrou nessa casa semana passada, eu até falei, né, comentei, falei, mas por que tirar só do grande e não do pequeno? Né? E como foi dito, existe um mínimo e um máximo. O mínimo é 9, o máximo foi 14, foi no que o prefeito mandou o projeto aqui, ele trabalhou com os extremos, né? O 9 o mínimo e o 14 o máximo, né? E até andei conversando com o vereador Augusto de fazer uma emenda, baixar esse valor de 9 para 7, para 6, mas infelizmente teríamos que mexer numa lei. E, claro, nós não podemos mexer no mínimo, mas podemos mexer no máximo. E eu acho que é de grande valia, porque como nós, né, somos aqui representantes da população icaraimense, nós estamos aqui através do voto da comunidade que confiou, né, nessa equipe aqui para comandar o município por 4 anos. E, claro, de repente o maior beneficiado é o Porto Camargo, Vila, mas nós temos muitos terrenos aqui no município também que também está enfrentando essa dificuldade em legalizar seus terrenos. Então, eu acho que o grande intuito desse projeto, e já participei de um projeto da gestão passada, eu e Beleza, aqui na época do Paulo, já comentei isso aqui, e que caiu por água abaixo, e eu tenho fé que esse não vai acontecer a mesma coisa, que nós vamos dar finalidade nesse projeto, na questão seguinte, a grande importância aqui não é a questão desse dinheiro que vai ser arrecadado agora. Eu acho que o grande importante é a legalização do terreno, na qual o proprietário vai ter sua posse, vai, digamos assim, valorizar a sua propriedade, vai contribuir com o município, com o IPTU, que, né, o Porto Camargo é um que a gente mais fala, porque é onde que mais sofre com isso. E, consequentemente, com o IPTU virão melhorias, porque esse dinheiro vai ser usado naquela região. Então, eu só quero dizer aqui que eu, como representante da comunidade, o que for de melhor para o município, para os nossos munícipes, pode contar comigo nessa questão. Sinto por não poder baixar esse 9 para 9, né? E também não é justo, de repente, a gente colocar tudo 9, né? Que eu acho que tem algumas benfeitorias que está explicando no projeto lá, né? O valor R$10, podia ser 12, podia ser 13, podia ser 11, né? Mas infelizmente o 9 não podemos mexer. Então, só para que fique bem claro, o grande intuito é legalizar os terrenos que a gente sabe que a prefeitura não consegue adquirir, né, digamos assim, os seus tributos nesses terrenos. Então, eu acho que até o prefeito Marcos, né, tem que ver por essa questão. A grande valia nesse projeto é a regularização dos terrenos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu, como diz, gostaria também que se abaixasse esses 9, mas não tem como. Aí, analisando esses R$10 aqui de quem tem renda familiar maior, eu cheguei a uma conclusão aqui, R$10 menos 20%, a pessoa iria pagar R$8 à vista. Quem poderia pagar à vista? Quem tem renda maior, quem está mais bem de situação. Já quem tem a renda menor, pagando R$9, geralmente vai parcelar e ele vai pagar R$9. Então, queira ou não, ele vai pagar um pouco acima se for ver por esse lado. E então eu fiz uma análise, eu até gostaria, meu modo de pensar, a regularização do Porto Camargo deveria ser feita através de mutirão, chegar lá um container com um cartorário, com tudo, e regularizando quarteirão por quarteirão cada situação, para não chegar nesse ponto, porque tem muito turista, tem o pessoal que já mora ali há mais de 30, 40 anos, então tinha que ser uma situação mais diferente ainda. Então, por isso, a gente tomou essa decisão. Muito obrigado, senhor presidente. Coloca o artigo número 1. Desculpa, coloca o artigo 1, o artigo 1º, do exercício 2, do artigo 2, em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. Mais uma vez. Ficando 4 contra 4, sendo soberano o poder de voto do presidente, eu quero dizer que eu retiro o artigo número 2 da emenda número 1 do projeto número 055. Desculpa, eu rejeito o artigo 1 da emenda do projeto número 055. Coloco o artigo número 4. Peço à secretária Angélica que leia o artigo 2 da emenda número 01. Artigo 2º.
O parágrafo 5º do artigo 4º do projeto de lei em epígrafe passará a ter a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo 5º. Para ocupantes de renda familiar situada entre 5 e 10 salários mínimos, a aquisição poderá ser realizada à vista, com desconto de 30%, ou em até 60 parcelas mensais e consecutivas, mediante sinal de, no mínimo, 20% do valor da avaliação. E o valor da parcela mensal não poderá ser inferior ao valor de R$ 200, a título de taxa de foro ou ocupação, quando requerido pelo interessado. Coloco o artigo número 2 em discussão. Senhor presidente, eu achei interessante esse artigo, que quem tem a renda familiar mais baixa, ele irá pagar R$ 9,00, ele poderá ter um desconto de 30%, podendo pagar R$ 6,30 à vista. Então já é um desconto considerável e foi aumentado também em até 60 parcelas. Muito obrigado, senhor presidente. Também gostaria de dizer, acho que o vereador Daniel ele já deixou bem claro, e foi também esse também é um artigo que beneficia a população do Porto Camargo e toda a população que vai se beneficiar da regularização fundiária, uma vez que aumenta, né, a questão dos prazos e também aumenta o desconto na hora de pagar à vista. Então, é uma maneira de beneficiar a comunidade e as pessoas que já esperaram tanto tempo para conseguir regularizar o seu imóvel. Também sou favorável a essa emenda, a esse artigo da emenda. Coloco o artigo número 2 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O artigo número 2 da emenda número 01 está aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco agora o artigo número 3 em discussão. Desculpa, peço à secretária que leia o artigo número 3 para que todos fiquem cientes do que é o artigo. O parágrafo 6º do artigo 4º do projeto de lei em epígrafe passará a ter a seguinte redação. Parágrafo 6º. Para ocupantes com renda familiar acima de 10 salário mínimo, a aquisição poderá ser realizada à vista com desconto de 20% ou em até 36 parcelas mensais e consecutivas, mediante sinal de no mínimo 20% do valor da avaliação. E o valor da parcela mensal não poderá ser inferior a R$ 200, a título de taxa de foro ou ocupação, quando requerido pelo interessado. Coloco o artigo 3º em discussão. Senhor presidente, nesse artigo também vemos que quem se enquadrar nessa renda familiar acima de 10 salários mínimos pagará R$ 14,00, à vista terá 20% de desconto, podendo pagar, que sairá R$ 11,20 o metro. É só isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, também vejo dessa maneira. Aumenta o desconto, aumenta também os prazos para as pessoas que querem pagar à vista e, mais uma vez, beneficia a população para que ela consiga a sua documentação. Mais um artigo que beneficia a comunidade que precisa regularizar a sua documentação. Coloco o artigo 3º em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O artigo 3º está aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco o artigo número 4 em discussão. Desculpa, mais uma vez. Coloco o artigo, peço à secretária Angélica que leia o artigo número 4. Artigo 4. Fica acrescido ao parágrafo 7º o artigo 4º do projeto de lei em epígrafe. Parágrafo 7º. Os valores arrecadados com a venda dos imóveis nos termos da presente lei deverão ser investidos nos distritos de Porto Camargo e Vila Rica do Ivaí. Coloco o artigo 4 em discussão.
Senhor presidente, como disse a secretária, a ideia desse artigo é que se amarre ali na lei que todo o valor que foi arrecadado para o município, em decorrência de toda essa regularização, ele seja gasto exatamente onde foi arrecadado. Então, por exemplo, aquilo que foi arrecadado no Porto Camargo, que seja investido no Porto Camargo. Aquilo que foi arrecadado na Vila Rica, que seja investido na Vila Rica. Aquilo que foi arrecadado aqui na cidade, que seja investido aqui na cidade. Acho justo, acho valiosa, parabenizo mais uma vez a ideia e a intenção da comunidade e também do vereador que a representa, tanto quanto nós também representamos, mas ele o fez de uma maneira muito mais ativa nesse momento, dessa ideia, que eu acho que isso é fundamental e muitas vezes isso é falho em muitas leis aqui do município. Então, também me coloco favorável a essa ideia. Passo o artigo 4 para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O artigo 4 está aprovado por todos os vereadores presentes. Sendo essa votação da emenda, então foi retirado o artigo número 1, votado o artigo número 2, o 3 e o 4. Coloco o projeto número 055, junto com a emenda número 01, em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O projeto número 055 de 2019 está aprovado por todos os vereadores presentes em sua primeira discussão e votação, junto com a emenda. Coloco a emenda do projeto número 061, a emenda número 04 de 2019, em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. A emenda número 04 de 2019, do projeto número 061, está aprovada por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 061, junto com a emenda, em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O projeto número 061 de 2019, do Poder Executivo Municipal, junto com a sua emenda, está aprovada em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Sendo essas matérias que se encontram nesta casa, passo agora para as considerações finais, aonde a primeira vereadora inscrita, a senhora vereadora Juliana. Eu gostaria apenas de desejar uma excelente noite para todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Senhor vereador Leandro. Senhor presidente, ainda em tempo, eu gostaria que o senhor avaliasse a possibilidade de fazer uma extraordinária do projeto de lei 55 e também o projeto de lei número 61. O projeto de lei número 61, já houve uma vistoria do Paraná Cidade, né, e cada vez que eles vão lá e não está pronto o plano diretor para se começar o asfalto, em especial, digo, no distrito lá, eles voltam para o final da fila o projeto, e são 60 cidades que estão lá, então a gente é uma emergência, um medo deles virem nesse intervalo e colocar a gente novamente para o final da fila de novo. E o 55, com o compromisso da comunidade, juntamente com o seu representante aqui, o senhor Aguinaldo, de entregar essa regulamentação até no final do ano, e a empresa pediu para acelerar, senão eles não conseguem entregar até no final do ano. Havendo possibilidade, gostaria que o senhor marcasse para quinta-feira. Vamos marcar uma extraordinária. Melhor dia que vocês acham na quinta-feira, pode ser? O horário? 6 horas? Sete e meia? Então nós vamos fazer a extraordinária na quinta-feira, às 6:30 da tarde,
Tá. Para votar o projeto número 061 e o projeto número 055. Continuando as considerações finais, senhor vereador Adelso. Quero desejar uma boa noite a todos e até quinta, se Deus quiser. Obrigado, senhor. Senhor vereador Daniel. Senhor presidente, só complementando sobre a nossa extraordinária, o município fez nós votamos um projeto para poder fazer um financiamento de 3 milhões de reais para ser destinado à malha asfáltica. Eu gostaria de falar para o Leandro que eu sou favorável sim a esses asfaltos aí nas casinhas populares, onde o pessoal é carente, precisa ter um conforto a mais, um asfalto, né? Sou favorável também que se asfaltasse aqui para baixo da oficina do Zé Hildo ali, a comunidade ali toda, em frente o Everaldo, em frente o fórum ali, todas aquelas ruas para levar um conforto a mais para o pessoal ali, que tanto sofre, né, pessoal carente. Então eu sou favorável a isso aí, usar esse dinheiro aí para asfaltar, principalmente os locais de mais carência do município, para melhorar a vida desse pessoal. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Senhor vereador Augusto. Senhor vereador Jurandir. Eu quero desejar uma excelente noite, até quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Senhor vereador Aguinaldo. Senhor presidente, apenas aproveitando o que o Daniel falou aí de malha asfáltica, nós do distrito sempre fomos muito prejudicados em relação a isso. Há séculos que não acontece nada lá. E perdemos um recurso de mais de 600 mil que acabou vindo para ser investido no município, aqui na sede do município. Quem sabe agora a gente consiga, né, alguma coisa para, pelo menos, restaurar esse prejuízo histórico. E lembrar que amanhã, dia 30, vai ocorrer no auditório do Núcleo de Educação o primeiro seminário estadual de educação ambiental, onde estarão várias escolas, representantes do Estado participando, e as nossas alunas, Beatriz e Gabriele, estarão falando do encerramento do evento. Então, todos estão convidados, né, a prestigiar. Elas terão 1 hora para apresentar o trabalho delas, que já é renomado em toda a região e leva o nome da nossa escola e do município além fronteiras. Boa noite, agradecendo. No auditório do Núcleo de Educação em Moarama. Estará lá representante da Secretaria de Estado, coordenadora de Educação Ambiental do Estado do Paraná. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo, pelas suas considerações. Também quero deixar aqui uma boa noite a todos e justificar e pedir desculpa à vereadora Juliana pelo Outubro Rosa, que ela me convidou também, mas eu não pude estar presente, que eu estava em viagem a São Paulo. Cheguei domingo à noite. Eu peço mais uma vez desculpa e justificar a minha falta. E quero também desejar uma boa noite a todos os municípios de Caraíma, que tenham uma semana abençoada por Deus e uma ótima semana a todos. Fiquem todos com Deus até segunda-feira, se Deus quiser.